Senhor, juventude de Cristo! Fique ligado, está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, querida diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E queremos lembrar que estamos estudando sobre Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de número 12 traz o título Israel e o pecado da idolatria. E já queremos fazer a pergunta do dia ao nosso querido comentarista, pastor César Rosa de Mello, que se encontra em Brasília. Seja muito bem-vindo, querido pastor. Pastor, o que entendemos por idolatria e como ela se torna danosa para o crente? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. E hoje estamos aqui para falar sobre idolatria. Afinal de contas, o que é idolatria? Pois bem, se nós não tomarmos cuidado, a idolatria é algo bastante danoso para a nossa vida. O próprio texto da verdade aplicada está dizendo que a idolatria é algo abominável para Deus e a prática dessa conduta traz sérias consequências, atraindo a ira divina. Vários textos do Novo Testamento vai dizer que os idólatras não entrarão no reino de Deus. O próprio Decálogo vai dizer da idolatria, que é não fazer ou não reverenciar a outros deuses. Por quê? Porque nós temos um único e verdadeiro Deus. Porém, quando nós vamos olhar a palavra idolatria, perceberemos que é tudo aquilo que toma a primazia de Deus no nosso coração. Muitas vezes a idolatria está associada a imagens, a deuses. Porém, a idolatria é tudo aquilo que toma a primazia ou o lugar de Deus no nosso coração. Portanto, o meu dinheiro, a minha fortuna, o meu emprego, o meu carro, a minha casa, a minha família pode ser um objeto de adoração a Deus. E isso aí pode trazer consequências seríssimas para a nossa vida. Uma delas é atrair as maldições de Deus para a nossa vida. Isso, pastor, não entendi isso aí de maldição de Deus. Na realidade, querido, tudo na vida tem consequências. Quando nós vivemos para Deus, Deus é o centro da nossa vida, nós desfrutaremos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Porém, quando nosso coração se sobrecarrega de um espírito de grandeza, de vaidade, onde tudo gira em torno de nós, onde Deus já não faz mais parte dos nossos projetos, porque esses pequenos ídolos que vamos carregando no nosso coração vão nos afastando da presença de Deus. E isso atrai, isso funciona como um imã para atrair maldições para as nossas vidas. Deus não tem maldição para a nossa vida, mas os caminhos que tomamos vai atraindo essas maldições para a nossa vida. Não é isso que está descrito no capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos e as maldições? Nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que de maneira nenhuma o idólatra entrará no reino dos céus. Então, sabendo desta verdade, vamos guardar o nosso coração, vamos manter-o puro, vamos manter Deus no trono do nosso coração e não permitir que por nada ele saia de lá. Infelizmente, tem pessoas que trazem para o centro da sua vida grandes personalidades, grandes ícones. E nós precisamos entender que Senhor só existe um. É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pastor do céu, por que o povo fez um bezerro de ouro e quais foram as consequências desse episódio? Um dos eventos mais marcantes no que tange a idolatria durante a jornada do povo de Israel no deserto é justamente o bezerro de ouro. É interessante quando nós estudamos esta passagem,
Porque, primeiramente, Moisés ele está no monte falando com Deus, recebendo diretrizes de Deus. E por aí ele fica recebendo justamente o decálogo. E enquanto Moisés está na presença de Deus, o povo está aqui nessa esfera embaixo do monte, porque Moisés estava no monte e o povo estava, por assim dizer, no plano. E então começa a perguntar para Arão, cadê Moisés? Acho que Moisés sumiu. E o povo tinha em Moisés uma segurança muito grande. E foi justamente nessa falta desse ícone, desse líder, o povo tira suas joias, coloca no fogo e sai esse bezerro de ouro. O que nos chama a atenção também é podemos dizer, o vício de Moisés não ter pulso para dar uma palavra ao povo, para que o povo pudesse ser freado na sua ambição, no seu desejo de ter um Deus. Isso é muito complicado, querido, porque muitas vezes, na ausência de alguma coisa, nós queremos suprir isso no nosso coração. São nos momentos de fragilidade da vida que, se nós não tomarmos cuidado, nós trazemos maldições ou abrimos um portal de ilegalidade da nossa vida para muitas coisas acontecerem. Quantas pessoas, no momento de fragilidade, foram consultar cartomante? Quantas pessoas, como o próprio Saul fez? Então, não é a fragilidade que nos deve levar a afastar de Deus, não. É lá que nós precisamos confiar que Deus está conosco. E as consequências que isso trouxe para o povo foi terrível. Para começar, todos os idólatras que fizeram parte daquele culto pagão, todos eles morreram. A Bíblia diz que naquele dia caíram quase 3.000. Até mesmo aquele povo serviu de exemplo para que os demais jamais fizessem aquilo novamente. Que nós, queridos, venhamos tomar muito cuidado. Foi num momento de fragilidade que o povo cometeu um ato insano. Nós vamos passar por diversos momentos da nossa vida, mas que Deus nos dê serenidade, que Deus nos dê graça, para que nós não venhamos nos sucumbir a essas questões que podem nos afastar de Deus. E lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, com textos, curiosidades, subsídios que abrilhantarão os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muito prazer nos nossos estudos, a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E já vou perguntar para ela o que o PIL traz para a gente nessa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E que bênção é estarmos aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. O PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema a idolatria do prazer. A idolatria significa a adoração a outros deuses ou a alguém que não seja o próprio Deus. Precisamos ter ideia que a idolatria traz por base a adoração a alguém que nada faz e nada tem poder. A Bíblia traz por diversas vezes Deus trazendo o seu povo de volta, quando o assunto era por diversas vezes a idolatria. Nós veremos em Juízes por diversas vezes o povo de Israel caindo por causa da idolatria, adorando a outros deuses. Astarote, Baal e tantos outros que tiravam o centro de Deus e colocavam o centro em deuses que nada poderiam fazer. Quando isto acontece, Deus está sobre um alto e sublime trono e tem o governo de todas as coisas e estará sempre de braços abertos e com um plano para trazer o povo dele de volta ao centro da sua adoração, porque toda honra, toda glória e todo louvor nós devemos dar a Deus. O nosso Deus vive e tudo pode fazer. Se você quiser saber um pouco mais sobre este tema,
acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, que possamos estar com os nossos corações voltados para Deus, em adoração a Deus. E pastor César, a juventude quer saber, pastor, de que maneira podemos nos livrar da idolatria? A paz do Senhor, diaconisa Laiane. No que tange a idolatria, vou pegar um versículo base aqui, que o próprio Salomão pôde deixar de legado para nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele se procede as saídas da vida. Vejamos o próprio Salomão, que foi um dos homens mais sábios, se não o mais sábio, porque Deus o abençoou com sabedoria e com riqueza. Porém, os derradeiros dias de Salomão não foram tão bons, a ponto da Bíblia dizer que ele teve 1.000 mulheres, 700 mulheres, 300 princesas concubinas, e estas lhe perverteram o coração. E Salomão entrou no caminho da idolatria. Isso aqui serve de lição para nós. Como pode um rei de Israel, como pode um homem que foi agraciado por Deus com riquezas, com sabedoria, cair na idolatria? E ele próprio vai dizer, guarde o teu coração. Queridos, eu e você somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, por aquilo que entra no nosso coração. Se eu e você blindarmos o nosso coração com a palavra de Deus, como diz o salmista, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme os teus estatutos. Então, queridos, só vai entrar coisas no meu coração se eu deixar. E precisamos tomar cuidado, porque através do elogio, aquilo entra dentro da nossa alma e nós achamos que nós realmente somos os bons, os melhores. Porque o diabo trabalha de maneira sorrateira, porque o maior intuito dele é roubar o nosso coração. Porque o próprio Senhor Jesus também diz que é do coração que procede adultério, procede assassinato, procede tudo que é ruim. E é por isso que eu preciso guardar o meu coração. E a idolatria vem disso. A idolatria vem muitas vezes da ambição humana de querer ter um Deus só dele. A idolatria vem muitas vezes de uma fragilidade humana diante de uma situação da vida. O ser humano, por ser um ser religioso, é um ser que sempre busca algo que seja um norteador da sua vida. E nós não precisamos buscar mais nada. Nós já temos Deus, nós já temos tudo que o ser humano precisa ter, que é a pessoa de Jesus Cristo. Além de guardar o nosso coração, além de brindá-lo com a palavra de Deus, é necessário a todo momento nós clamamos em oração. Sabe aquele orar no Espírito? Justamente isso, meu querido. A todos os momentos, para Deus nos guardar das ciladas. É uma palavra que é dita a respeito de nós. Então, que Deus te abençoe de forma sobrenatural e que nós venhamos blindar o nosso coração e o nosso coração vai estar livre da idolatria. Deus abençoe e uma ótima semana. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza o livro Subsídio do Trimestre, Pentateuco, Origem, Promessa e Aliança, escrito pelo pastor Sérgio Costa. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que está aparecendo na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!